Vamos estar de volta e continuar compartilhando sobre liderança. É importante que tenhamos cada dia o reforço do significado, dos conceitos, das aplicabilidades do líder e dos seus liderados. Então, nesta aula eu quero compartilhar com vocês sobre, mais uma vez, o líder e dos componentes bastante importantes na liderança, o componente estratégico e o operacional. Então, eu quero começar dizendo sobre, lembra dos nossos conceitos? São muitos conceitos sobre liderança, onde se aplica o melhor para nós, né? E a liderança é complexa em seus conceitos e multifacetados, tá certo? Sendo abordado de diversas maneiras por teóricos e estudiosos do comportamento humano, mas também da gestão e da liderança. Então, vamos ver algumas questões que julgo importantes, necessárias e indispensáveis para o líder. Eu acho que a gente conversando e a gente olha para a gente mesmo e pergunta, eu tenho essas qualidades que há de me tornar um líder eficiente e eficaz? Ou preciso desenvolver aonde eu preciso melhorar e quem é o líder, quem sou como líder? São questões muito importantes. Nós falamos nas aulas passadas da importância do líder ser uma pessoa que traz influência e direção. Sem influência nós não conseguimos liderar absolutamente nada, nem ninguém. Precisamos de ser uma pessoa com influência, influenciar a vida das pessoas, da nossa forma de pensar, de ser, de agir, da forma que gostamos da organização. Então, é influenciando as pessoas que nos tornamos líderes. É interessante que algumas pessoas pensam que liderança é um título, é um cargo. Não, você pode ter o cargo e não ter a liderança. Você pode ter a posição e não ter a liderança. Aliás, há um equívoco e um erro. Muitas pessoas assumem um setor, assumem uma igreja e pelo título já acham que tem a liderança. A liderança se consegue, se conquista com o tempo. Liderança não é título. Liderança é o poder de influenciar as pessoas para que elas, unida ao nosso projeto, possa de forma trabalhar e operacionalizar os projetos que nós temos em mente. Então, influenciar e dirigir essas pessoas. Esse é um papel fundamental. Outro é inspirar e motivar. O líder é aquele que está sempre inspirando e motivando pessoas, jogando para cima palavras grandiosas, importantes na vida das pessoas, tornando-as melhor e mais felizes naquilo que elas fazem, né? O líder é um grande tomador de decisão, tem habilidade de comunicação, e esse é um fator importante que precisamos desenvolver. Sobretudo o exemplo de integridade, nós vamos ver algumas questões, eu quero conversar com vocês. A habilidade de desenvolver pessoas é fundamental, e esse é o papel do líder, tá certo? A habilidade de delegar e ter uma visão estratégica, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês. É interessante que, olhando na Bíblia, um certo homem morava numa cidade pequena e vivia uma vida simples, como pescador de peixes. E certa feita ele é convidado para uma aventura tremenda. Ele imaginava, para ele a ideia dele é que ele acordaria todos os dias com o seu irmão e pegaria o seu barco e então pegavam peixes e traziam para a terra e ali distribuíam, vendiam e sobreviviam das suas pescas. E assim era o seu dia a dia. Um homem que não tinha certamente uma capacidade intelectual elevada, aparentemente, não tinha estudos, conhecimentos, e este homem se torna um grande líder. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? É aquele homem que quando Jesus se aproxima dele, diz para ele, olha, deixa tudo, você é um pescador, mas eu quero tornar você um pescador de almas. Interessante, naquele momento, aquele homem se levanta e deixa tudo para uma missão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira coisa que precisa de um líder é missão. Você tem que ter uma missão
na sua vida? Qual a razão de você estar aqui? Qual o projeto? Quando nós não temos um sentimento de missão, nós nos perdemos no processo da vida. O líder ele tem, sim, o sentimento de missão por algo que ele há de fazer e completar na sua existência nessa terra. Aí eu pergunto a você, meu querido, olha, qual é o seu sentimento, qual é a sua missão nessa terra? Pedro era um simples pescador que todos os dias pescava peixe, mas ele ouve um convite. Olha, deixa as redes, deixa de pescar e eu vou tornar você pescador de homens. Isso é algo muito maior, muito mais elevado, um desafio grandioso. E ele abandona a simplicidade da vida para viver a aventura desse grande desafio da sua existência. Assim somos eu e você. Mudamos de país, mudamos de língua, enfim, de lugares, de ambiente, em busca de uma missão e um propósito. Agora eu pergunto, qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? O líder começa com a missão de vida. E as pessoas precisam ver que nós temos uma missão. O líder tem um senso de missão de vida. Sem esse senso de missão, você não pode. E eu estou falando, esse é um dos pontos chaves para o componente estratégico de um líder. E quando nós falamos sobre componente estratégico de liderança, estamos nos referindo a coisas importantes como missão, visão, valores e estratégias. Então, para que eu seja líder de fato, eu preciso entender qual é a minha missão. A nossa missão não é simplesmente comandar um grupo de pessoas. Não é apenas dizer que tenho um grupo que é submisso à minha voz e às minhas orientações, é muito mais do que isso. Eu tenho uma missão de vida tão grandiosa que eu sou capaz de aproximar as pessoas em prol de realizar a missão que eu tenho. Aí a pergunta é, qual é a sua missão? Um verdadeiro líder, ele tem um senso de missão de vida. Não se permite deixar a vida levá-lo, como diz aquela música, deixa a vida me levar, levar eu. O líder não pode cantar essa música. Ao contrário, ele tem um propósito, ele tem um alvo, ele tem uma meta a ser alcançada, ele sabe que tem uma missão estabelecida. E eu creio profundamente diante de Deus de que quando nós nascemos, Deus já havia, sim, pela sua presciência, determinado algo extraordinário para que pudéssemos influenciar as pessoas nesta terra. E quando eu me encontro neste sentido, eu sou algo e alguém tremendo. Sabe por quê? Porque uma das coisas principais de um líder é a sua autoestima. Sim, mas eu não sei quem eu sou se eu não sei o que vou fazer. A minha autoestima é determinada pela minha missão de vida. Eu não me perco no tempo, sabe, nas circunstâncias, nas situações. Eu tenho uma missão e essa missão me ajuda a estabelecer minha autoimagem também. Porque a minha imagem ela é fundamental e ela é fruto da minha missão, da visão que eu tenho desta missão. E a visão é justamente, ao conhecer a minha missão, eu entendo que Deus estabeleceu algo para eu realizar nesta terra. E a visão vai me ajudar a construir o caminho para alcançar esta missão. Então, o líder tem esse senso de missão de vida. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho o que fazer aqui. E esse senso de missão me ajuda a construir minha autoestima, eu sei quem eu sou. E esse é o grande problema, não é, deste mundo, são perguntas existenciais que a gente tem que responder. Quem sou? Por que sou? Para que sou? Você jamais vai conseguir se realizar, se encontrar a completude da existência e da sua vida, seja trabalhando em qualquer lugar, seja na igreja ou em qualquer outra organização, se você não responder essas três perguntas fundamentais: quem sou? Por que sou e para que sou?
E o que determina a resposta destas questões existenciais é meu senso de missão. E qual é a minha missão? A nossa missão não pode ser, eu vou trabalhar para ganhar mais dinheiro. A minha missão ela é transitar para comprar mais um carro ou mais uma casa. Isso não é missão. Isso são desejos genuínos, importantes para a vida. Mas qual é a missão de vida que você pode não ter nada disso e continuar persistindo na existência sem desistir dela? A única coisa que nos faz continuar caminhando é o nosso senso de missão. E o líder precisa ter o seu senso de missão. Mas o líder tem uma clara visão de onde quer chegar. Claro, se eu tenho o meu senso de missão, por que estou aqui, para que estou aqui, eu começo a estabelecer, e isso faz parte do componente estratégico de um líder. Eu começo a desejar e a querer estabelecer, eu gosto muito da palavra OMA, né? Objetivos, metas e ações. É importante. Então eu tenho definir estratégias como realizar a minha visão, isso é, os objetivos e as metas. Se eu tenho uma missão, se eu sei o que eu quero ser, se eu quero ser um médico, eu vou estudar muito, vou para uma escola de medicina e vou ser médico. Não existe como eu ultrapassar ser médico sem passar pelo curso de medicina, sem estudar. Se eu quero ser um advogado, e é o meu sonho, eu vou estudar muito, e eu vou entrar numa escola, uma law school aqui nos Estados Unidos, uma escola de direito no Brasil, por exemplo. Então vou terminar o meu curso e vou então ser membro da associação de counselors ou de advogados e vou exercer, seja qual for. Se eu quero ser um líder religioso, um pastor, eu vou estudar teologia, eu vou me aprofundar no estudo da palavra, eu vou no estudo da liderança, eu vou conduzir o povo de Deus. Sabe, em qualquer área eu preciso me preparar, Então, quando eu estabeleço a minha missão, sabendo quem eu sou, eu digo, aí eu posso perceber aonde eu quero chegar, porque a minha missão determina onde eu quero chegar. Isso eleva minha autoestima e minha autoimagem, e eu sei o que eu sou porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que sou porque eu tenho uma missão de vida, um propósito. Não estou perdido e não sou fruto apenas das circunstâncias e situações. Eu escolho, eu determino pela minha missão de vida como me preparar. E me preparar é estratégias para realizar a visão, os objetivos e as metas que desejo alcançar. Sabe, eu tenho fortes convicções de valores e princípios éticos, chama-se integridade. Não dá para liderar sem integridade. Quantos líderes têm títulos e estão caminhando bem, mas por vida duvidosa ou por decisões e escolhas mal feitas, perdem a sua autoridade de liderança porque a sua integridade é colocada em xeque. O senso de integridade é a capacidade de decidirmos o que é certo e o que é errado e optarmos pelo que é certo. E é isso que um líder deve fazer. Outra coisa, não existe como sermos um grande líder sem um autocontrole. Quando eu tenho a minha missão e tenho os meus objetivos e estrategicamente preparo para chegar aonde quero chegar, para completar a minha missão, eu tenho que ter autodisciplina. Às vezes você precisa ver o vídeo antes de ir para outro lugar, então eu começo a escolher, eu tenho que renunciar, eu tenho que me sacrificar. Não existe o complemento de uma missão de forma fácil. Precisamos renunciar a algumas coisas para que cheguemos a realizar a nossa missão. Sabe, também precisamos ter uma vida que possa mover outros em favor da nossa missão. Eu sou um catalisador, eu ajunto pessoas e elas começam a trabalhar comigo para me ajudarem na minha missão. Quando pessoas percebem que você tem uma missão, você se aproxima dela e então elas começam de fato a viver isso. Também a gente pode ver que a gente vive deliberadamente influenciando, impactando o ambiente onde nós estamos.
Um líder, ele nunca vai chegar no lugar e o lugar vai ser o mesmo. Não pode ser. A capacidade dele é tão grande que aonde ele chega, ele causa um impacto. A presença dele é notada não por falar alto, não pela sua roupa, não por dizer, mas a sua presença é algo diferente. A presença dele, a palavra dele traz algo diferente no ambiente, ele impacta, influencia o ambiente e as pessoas que estão ali. Se eu não tenho a capacidade de influenciar, impactar o ambiente que estou vivendo, as pessoas que estão ao meu redor, eu não consigo, de fato, ser o líder que eu preciso ser, que o mundo precisa ter e que Deus quer que eu seja. Estão entendendo? É importante, são conceitos simples, mas de suma importância, considerar a liderança como algo ininterrupto e um contínuo crescimento. Às vezes as pessoas estudam um pouco e então faz um workshop, faz um curso de liderança e acha que ali devem parar porque tem conhecimento. É um contínuo crescimento, não só dos estudos, dos livros, de cursos, mas da própria vida. É uma reflexão contínua, é uma introspecção, é o olhar para trás, o que é que eu fiz de fato, o que é que eu vou fazer. Todas as manhãs ou toda semana eu coloco o que vou fazer durante aquele dia. No final da tarde eu olho a minha relação, porque nós esquecemos, nós podemos anotar no papel ou mesmo no nosso celular, quais são as minhas atividades de hoje, vou colocando-as no final do dia, eu paro e eu digo o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz, por que não fiz. Porque tem uma coisa que nós temos muito parasitas, né? Pessoas e coisas que interrompem o nosso processo de crescimento e de realização. Mas você não é responsável por essas pessoas, você é responsável por você. E na maioria das vezes nós não conseguimos alcançar a nossa missão e realizar a nossa liderança, porque o que eu chamo de parasitas sugam a nossa energia, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Então eu tenho que saber quem são e o que são essas coisas para que elas não continuem a viver dessa forma, tá certo? Saber que nós vamos errar. Considerar os fracassos são estágios imprescindíveis para o nosso crescimento. Costumo dizer que é como quando a gente faz uma viagem longa e a gente vai vendo as marcas, né, das milhagens ou dos quilômetros, 1 milha, 2 milhas, 2 quilômetros, até chegar ao local que queremos chegar, a gente vai ter momentos que nós vamos fracassar e errar. Isso faz parte do nosso processo de crescimento. Aliás, faz parte, nós crescemos quando nós erramos, e crescemos mesmo. Então, nós precisamos saber fazer isso. Outra coisa imprescindível no componente estratégico do líder é saber tomar decisões e correr risco sob pressão. Quando o líder não quer tomar decisão, a liderança dele fica comprometida. Às vezes o líder ele quer agradar todo mundo e quer ser amigo de todo mundo e não quer confrontar as pessoas com as responsabilidades e obrigações. E isso, ao pensar dessa forma, acha que está construindo um relacionamento amigável. Não, você precisa ser líder e as pessoas precisam ver em você o comando. E sob pressão eu preciso tomar decisões. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro, mas foram decisões tomadas. O líder não pode deixar. Ele deve se envolver na causa maior do que os seus próprios objetivos e metas, maior do que mim mesmo. Eu tenho que ter um objetivo de vida que seja maior do que, sabe, os meus pensamentos e os meus desejos. Nem sempre os meus desejos são elevados, nem sempre a minha vontade é algo que Deus tem para mim e eu tenho que renunciar a algumas coisas em prol da minha missão. Devemos compreender isto. Nós vimos, não é, a questão do componente estratégico, mas o líder, além de ter o componente estratégico, tem que ter o componente operacional, né? Alguém já disse que visão sem ação não passa de um sonho e ação sem visão não passa de um passatempo. Então, se faz necessário que tenhamos a visão, mas também tenhamos a ação. Então, eu costumo desenvolver essas duas partes, a visão do ponto de vista estratégico
e operacional do ponto de vista da ação. Nós não podemos ficar só na teoria, no pensamento, sem a execução. Então, o segundo ponto que eu quero destacar na lição de hoje é o componente operacional. Falamos do estratégico, né? E agora do operacional. Alguns líderes, eles ficam mais só no mundo estratégico, cria, né? Desenvolve e passa por seus liderados. Outros líderes, eles gostam de participar também. É importante, eu acho que a participação é importante por causa do exemplo, né? Então, a liderança, como já mencionei antes, também tem o seu lado operacional, que trata das atitudes, das ações, da prática, das coisas do dia a dia. Na dimensão operacional, um líder dinâmico adota algumas atitudes e ações que eu quero destacar agora. Primeiramente, antes de começar a destacar alguns desses componentes, eu quero dizer que um bom líder, ele foi bem liderado, ele teve bons líderes. Aliás, uma opção que nós fazemos, você sabia que nós somos resultado das 5 pessoas mais próximas, por isso do grau de influência. E quando eu opto por mudar a minha vida e eu quero ser um líder, quando eu falei a minha missão, se alguém está interrompendo a sua missão, para. É engraçado que nós começamos a nos juntar por identificação com pessoas. E sempre tem pessoas que não gostam de estudar, ou pessoas que gostam de fazer coisas que não são boas. Você tem duas opções, ou continuar nesse grupo e você não vai se desenvolver, ou determinar que você vai mudar de grupo, porque, na verdade, nós somos justamente a imagem das pessoas, das 5 pessoas mais próximas da gente. Então, analise as pessoas, as 5 pessoas mais próximas de você. Se você está com pessoas estudiosas, inteligentes, positivas, que vencem na vida, você vai ser um vencedor, você vai estar com elas. Mas se você está com pessoas que só reclamam, vitimiza, fracassam, guerra, você vai estar e vai ser uma delas também. Pense bem nisso como líder. Então, a primeira escolha é a sua, a escolha de missão. E a missão determina quem eu sou. E quem eu sou também determinado pelas influências das pessoas com quem eu convivo. Porque eu não vou ser mais nem melhor do que as 5 pessoas mais próximas de mim. Pensa bem nisso, tá? Falando sobre isso, então nós precisamos ser treinados. Certamente que alguns já nascem com alguns princípios, né, da liderança em si mesmo, mas precisamos desenvolvê-las, e outros não tanto nascem com essa qualidade, mas as desenvolvem e conseguem alcançar a liderança na sua máxima, né? Então, primeiro, nós precisamos entender que o nosso primeiro papel, do ponto de vista operacional, é inspirar confiança. As pessoas precisam confiar na gente. Precisa confiar que nós vamos liderar. Primeiro adquirimos a confiança, depois lideramos. Liderar sem confiança, somos candidatos ao fracasso. Primeiro, precisamos adquirir confiança, a confiança dos nossos liderados, e depois liderá-los. A segunda coisa, no operacional, precisamos conhecer bem o nosso povo. As características, quantas vezes o líder não conhece o liderado, não sabe onde ele mora, não sabe suas condições emocionais, não conhece nada sobre sua família, não sabe quais são as suas necessidades. O grande líder, ele conhece o liderado. Nós não somos chefes, somos líderes. Nós temos empatia com os nossos liderados. Nós nos preocupamos com os nossos liderados. Nós fazemos parte deles. Isso é muito importante. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que temos maturidade no comportamento. O líder não pode ser aquele que perde a cabeça de qualquer forma, que fica desesperado, que então fala o que não devia, diz o que não devia. Não, nós temos maturidade no nosso comportamento. Ao tratar as pessoas, ao tratar os processos, os projetos, maturidade se faz necessária. Outra coisa é a comunicação, o diálogo, tem que ser bilateral. A gente não está mais numa sociedade, não existe mais lugar para aquele líder que se faça isso, faça aquilo. Aliás, a gente
e uma das lições que eu vou trazer é o líder servo. O líder não é aquele que apenas manda mais, o líder é aquele que está para ajudar e servir aos seus liderados a completarem a missão, o projeto, o plano que se tem a ser completado. Então, precisamos entender isto e essa comunicação, o diálogo, a conversa, atenta a ver o que os nossos liderados têm a dizer, além das palavras, né? Olhando seus gestos não verbais e sentindo sentimento, sentindo, na verdade, né, o sentimento deles, é isso que eu quero dizer. Eu tenho os meus sentimentos, mas eu preciso sentir o que ele está sentindo, empatia com os meus liderados. Isso nos dá sucesso, porque isso os fará não apenas cumprir as responsabilidades na nossa presença, mas sobretudo na nossa ausência. Trabalharão não pelos valores que recebem, mas por estar conosco e dizer aqui possamos alcançar o objetivo comum, o alvo, a meta. É importante isso, sabe? Uma coisa que eu sempre digo, o líder, ele tem que irradiar energia e pensamentos sempre positivos. Nós vamos fazer, nós vamos alcançar, vai celebrar as vitórias antes de chegar. Ele mostra fé, ele tem confiança, ele sabe que Deus está no controle, que ele está conduzindo o povo, mas a sabedoria vem de Deus, e que Deus é o Senhor das circunstâncias e situações, e Deus vai conduzir, e Deus vai dar sabedoria e discernimento para que ele caminhe na direção certa. Então é uma pessoa que quando chega tem energias e diz, olha, é isso que vamos fazer, vamos caminhar, é isso que pessoas querem. Ele está sempre pensando positivamente, porque uma pessoa que pensa negativamente, ela sempre encontra um obstáculo para realizar, mas a pessoa que pensa positivamente, ela sempre acha o meio. E eu não entendo como um cristão pode ser negativista quando temos um Deus poderoso, maravilhoso, Senhor dos céus e da terra, que com Ele nos dá todas as coisas, e confiarmos e estarmos embaixo da direção e do cuidado dEle, nós vamos conseguir. Nós não precisamos e não podemos e não devemos ser líderes negativistas, onde sempre vemos o obstáculo, sempre as limitações. Não, vamos estimular o nosso povo, mas ser um exemplo para os outros se faz necessário. Então, eu sou um exemplo para os meus liderados. E outra coisa, sempre estimular o trabalho em equipe, né? Nada menos do que isso, o trabalho em equipe, porque a vitória vem pelo trabalho em equipe. Equipe nós vamos fazer muito mais, vamos chegar muito mais longe, tá? Uma questão fundamental, né, no componente operacional é a comunicação. Como manter seus liderados informados. Eu até anotei algumas coisas aqui. Às vezes nós retemos as informações, temos em nossa mente como líder, e não passamos para os nossos liderados. Isso é um dos grandes problemas. Aliás, você sabia que uma grande parte das empresas, quando elas não são bem-sucedidas, elas quebram em razão do problema de comunicação? O maior problema não é o concorrente, é a comunicação interna. Porque às vezes nós temos uma boa comunicação externa, um bom marketing, mas não temos a comunicação interna. E a comunicação interna, ela é necessária e vital para qualquer projeto. Porque sem essa comunicação interna, nos tornamos vulneráveis. Nós não caminhamos na mesma direção, não olhamos no mesmo sentido. Então, uma das questões importantíssimas na liderança e neste componente operacional é a informação. E tem um canal de informação. Eu posso começar primeiro avisando do que será feito, que é um aviso rápido. Eu queria que vocês separassem segunda-feira e então dizer como nós vamos fazer, né? Ou apenas um aviso rápido. Depois eu preciso informar. Informar seria o aviso mais detalhado sobre o que vai ser, como vai ser, quando vai ser. E aí, depois desse processo que o primeiro é avisar, informar, é comunicar. Então, pessoalmente ou de uma forma mais direta, eu vou compartilhar o que eu tenho para dizer aos meus liderados. Depois de comunicar, sim, eu vou influenciar com
com questões a mais daquilo que eu avisei, informei e comuniquei. Aí eu vou trazer detalhes e vou dizer que precisamos fazer, porque isso é importante e assim vamos fazer. E depois que eu influenciar com os pensamentos que tenho na mente e a minha visão desse projeto, eu vou engajar as pessoas, os meus liderados para fazer. E por fim, eu vou mobilizar na realização deste projeto. Às vezes nós queremos mobilizar sem engajar. E às vezes queremos mobilizar e engajar sem influenciar, não vai dar certo, tá certo? E também nós não vamos influenciar sem uma comunicação clara, direta, assertiva, objetiva. Precisamos aprender a nos comunicar de forma objetiva, clara. Esse é o processo normal. Às vezes nós apenas avisamos e queremos já mobilizar para a realização dos projetos. E nós pulamos os degraus que precisariam ser observados, avisar, informar, comunicar, influenciar, engajar e mobilizar. Precisamos fazer isso. E essa é um componente importantíssimo na questão operacional quando estamos executando os nossos projetos. Sabe, uma coisa importante é continue delegando o máximo que você puder e acompanhando. Delegue e acompanhe. Uma coisa que às vezes fazemos é apenas delegamos e depois não pedimos reporte e que nos tragam a resposta, apenas delegamos. Agora, mais uma vez eu digo, quando delegamos, devemos dizer o que, quando, como, onde. Nós apenas, às vezes, dizemos algo que está em nossa mente, sem ser muito assertivo ou muito claro com os nossos liderados. E esse é um segredo que eu quero chamar a sua atenção, a comunicação clara e assertiva com os seus liderados. Se assim fizermos, nós seremos bem-sucedidos, tanto do ponto de vista da liderança estratégica como da liderança operacional. Não existe nada que possa ser feito somente no âmbito da liderança estratégica, se não existir a liderança operacional. Então, planejamos, e é interessante que nessa primeira parte estratégica, não apenas planejamos, eu quero chamar a sua atenção para isso, mas também na questão estratégica nós vamos buscar o melhor caminho, a melhor forma. Por exemplo, eu estou em Orlando, mas aí eu quero ir para Miami. Então eu sei que eu preciso ir para Miami, mas existem 3 meios ou mais do que esses para ir. Eu posso pegar a 95, eu posso pegar a Turnpike, eu posso descer pela 75, eu acho que tem, né? Que vai lá embaixo. Então, veja bem, eu posso fazer isso. Então, eu sei onde eu quero chegar, mas eu determino o meio. E essa é a questão estratégica onde muitos líderes estão falhando. Eles têm a visão, e a questão estratégica é justamente de onde estou e onde quero chegar. Eu tenho a visão, sei onde estou, mas a maioria dos líderes se perde na gestão e eu quero dizer que é a questão estratégica que vai determinar o processo de onde estou e onde eu quero chegar. Então, ele avalia o melhor, os riscos, onde o tempo vai ser melhor, onde eu vou gastar menos, onde vou influenciar mais, onde terei mais pessoas, onde esse projeto ele é aplicado de forma a ser bem sucedida, aqui tem esse risco, talvez possa não dar certo. Quando eu quero fazer um grande projeto ao ar livre, vou procurar olhar, não é, vamos dizer, a temperatura, se vai chover, se não vai chover, ou o tempo, não dá para fazer em agosto quase nada, por exemplo, 4 horas da tarde em Orlando, porque vai cair um pé d'água grande, aí vai cair muita chuva, então não vou fazer outro dia, outra época, não nesse mês. Então, a parte estratégica é determinante para que eu possa mitigar, sabe, as falhas, os erros e o fracasso que pode ser no meu projeto. Então, essa é a parte estratégica. A minha missão e como vou fazer
já é a parte operacional, né? Também operacional. Então, a gente percebeu isso, tá? Então, um dos segredos é a comunicação. Se comunique muito bem com os seus liderados. Eu quero terminar dizendo que é importante que tenhamos uma visão sobre nós mesmos, sobre o ambiente que estamos. E é interessante que no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, o rei Uzias havia falecido. O povo estava sem, aliás, o reino estava sem a direção. O povo de Deus estava sem um profeta. Significava não ter profeta, era não ter o representante de Deus, porque naquela época Deus falava ao povo através daquele homem que Deus havia escolhido, chamado profeta. E Deus dizia para ele o que ele deveria dizer ao povo. E o povo de Deus estava sem um profeta. O que significava sem um profeta, sem também o cuidado ou sem a proteção de Deus. Então, e o povo estava prestes a ser invadido pelo reino do norte. E é nesse contexto que Isaías, triste porque o seu amigo, o rei Uzias, havia falecido, ao ver o cenário crítico de uma nação, ele diz o texto que ele vai ao templo, não é? E esse é um bom lugar para irmos porque nós temos a tendência, quando estamos down, chateados, não vou na igreja, e ali é o melhor lugar onde Deus se revela, se manifesta de forma muito especial, né? E aí ele vai e diz, no ano em que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão maravilhosa, extraordinária, ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele dizia que os serafins voavam com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, ele repete 3 vezes, porque na língua hebraica não existe superlativo. Então, sempre que você vê na Bíblia a repetição 3 vezes, como santo, 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 significa que Deus é santíssimo, o mais santo de todo. Ele diz, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas quando Isaías tem uma confrontação e uma visão do próprio Deus, e esse eu acredito que nós como líderes devemos olhar para Deus, e então isso é que muda a nossa vida, isso é que vai me fazer um líder diferente de todos os demais, é estar diante de Deus. E quando Isaías está diante de Deus, e Isaías diz assim, olha, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E ele diz assim, ai de mim que sou homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Quando nós somos confrontados como os líderes, e como líder eu preciso, antes de qualquer coisa, ter uma autocrítica. Tá, às vezes olhamos para os outros, e o líder é aquele que se olha no espelho todos os dias e se autocritica onde posso melhorar, o que posso fazer. E Isaías, neste momento que tem a visão de Deus, é confrontado com a grandiosidade de Deus, ele diz, ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Ele foi no ponto principal da sua fragilidade humana, da sua fraqueza, e do seu pecado, daquilo que certamente ele sabia que entristecia Deus e que o impossibilitava de que Deus usasse de forma poderosa e sobrenatural. E então, ele diz, ai de mim que sou um homem de lábios impuros, e nesse contexto, quando ele olha para si, ele olha e tem uma visão real do ambiente que estava e das pessoas ao seu redor. Ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. Mas é nesse momento, quando ele é confrontado com a grandiosidade de Deus, quando ele reconhece suas limitações humanas, e como líder, eu sou humano, eu preciso reconhecer minhas fragilidades, meus erros, e até mesmo confessá-los às vezes diante dos meus liderados, ele diz, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. E Deus, no seu infinito amor, infinita graça e poder, nos diz o texto do livro do profeta Isaías, que ele escreve depois, capítulo 6, que um dos serafins, não é? Pegou uma tenaz e uma brasa viva do altar do Senhor e tocou justamente aonde Isaías havia revelado sua fragilidade. E diz que tocou nos lábios de Isaías, purificando os seus lábios.
E depois que Deus trabalha no coração dele, consertando aquilo que precisa ser consertado, revisando aquilo que precisa ser revisado, e Deus faz isso conosco, e Deus o purifica e o prepara de uma forma extraordinária para ser um líder e conduzir o seu povo como profeta naquele tempo. Diz que aí um dos serafins voou e pegou com a tenaz a brasa viva do altar e tocou nos lábios de Isaías. Aí Deus faz uma pergunta, depois disso, a quem enviarei e quem há de ir por mim? E é nesse momento que Isaías olha para si próprio e para Deus e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu e você podemos olhar todas as regras, todos os princípios estratégicos ou operacionais. Seremos apenas um líder como outro qualquer. Mas Deus quer líderes diferentes. Deus quer pessoas que influenciem de forma poderosa as pessoas com quem eles lideram e o mundo em si. E nesse momento, não é por acaso que você está fazendo essa disciplina ou essas disciplinas ou fazendo este curso. Não é simplesmente pela necessidade de outras coisas, mas Deus preparou e planejou este momento para a sua vida. Para que, refletindo sobre você mesmo, você possa perguntar e ouvir de Deus, a quem enviarei? Quem quer ser o meu líder? Quem quer liderar o meu povo, minhas organizações? Quem quer fazer algo, influenciar o mundo com a minha direção, com a minha bênção? Então eu e você, nós podemos responder, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E é isso que nós precisamos, de líderes comprometidos com Deus e contextualizados com esse momento, para que possam ser usados de forma maravilhosa, poderosa e sobrenatural. Lembra quando eu comecei falando de Pedro, um simples pescador, que se tornou o líder do corpo apostólico, aquele homem que não sabia nem falar, mas no dia de Pentecostes pregou e 3.000 almas se converteu. Aquele homem que depois que negou Jesus 3 vezes, chorou amargamente a noite inteira por ter traído o mestre. Sabe aquele homem? Ele era um simples pescador, iletrado, inculto, mas Deus o usou de forma extraordinária, porque quando Deus disse a ele deixar as redes, ele deixou tudo para seguir o mestre. Eu queria chamar você para seguir a Jesus de forma poderosa, para que ele te use como líder. Jesus podia ter escolhido escribas, fariseus, doutores da lei, conhecedores da lei. Não. Deus escolheu um simples pescador, mas sabia da sua integridade, do seu amor, da sua paixão, do seu desejo e da sua disponibilidade. E Jesus o treinou por 3 anos e o tornou grande líder, que hoje lemos, estudamos a sua história e ele nos influencia até hoje. Passaram-se o tempo, línguas e nações, e as palavras de Pedro e o exemplo de Pedro continuam a alcançar a mim e você. Não é esse tipo de líder que você quer ser? Eu quero ser. E você também pode ser. Vamos juntos liderar aquilo que Deus tem para a gente. Deus nos abençoe. Deixe-me concluir orando mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos princípios da liderança, mas sobretudo o Senhor nos conduz e nos mostra o que o Senhor deseja de nós. Que o nosso senso de missão, Senhor, se complete em fazer a Tua vontade, o Teu querer. Obrigado por este dia e por todos quantos estão vendo e ouvindo este vídeo. Que o Senhor possa abençoá-los de forma poderosa e sobrenatural, transformando-os em pessoas singulares, em pessoas que o Senhor tem separado para usá-las de forma poderosa e maravilhosa. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.